Boa noite a todos. Antes de começar a falar do nosso trabalho, quero apresentar o nosso grupo para vocês. A Ana, a Bruna, a Laís, a Laisla e eu, o Celso. Gostaria que vocês imaginassem nessa guerra que está acontecendo agora entre a Rússia e a Ucrânia. Digamos que a Rússia lançasse uma bomba, não contra a Ucrânia, contra a humanidade, onde deixasse 50% das terras improdutivas. Só com 50% produzindo para alimentar o mundo todo. Acredito que a população ia começar a viver igual barata. Ia começar a viver de resto, vagando, fuçando lixos, comendo só as sobras. É aí que entra a fazenda vertical. Pode-se produzir bastante em pouco espaço, aproveitando terra, água, luz, aproveitando ao seu máximo. O que seria uma fazenda vertical? É um conjunto espacial destinado para a produção de alimentos e remédios, em canaletas verticais. Aqui vocês podem ver, é como se fossem umas bandejas, e fica em cima de uns carrinhos, que pode ser movimentado tanto para a luz do sol, ou utilizar uma temperatura controlada. Não há necessidade de ficar a céu aberto, igual como se fosse uma plantação de alface que assim que tem uma chuva de granizo, se perde praticamente toda a produção. Dificilmente consegue salvar bastante coisa. A perda é praticamente de 100% para essa chuva aí, sem falar de certos lugares que ocorrem inundações e outros fatores que podem afetar a produção. As fazendas verticais podem ser construídas em prédios, galpões ou containers. Olha só que imagem desse prédio lindo aí. Para quem já esteve na Paulista e percorreu aquele trecho enorme, imagina aqueles vários prédios com um monte de bandejinha, a pessoa só esticar o braço pela janela e poder colher seu próprio alface, seu alecrim para usar como tempero, seu agrião. Podemos também utilizar galpões, que dá para controlar a temperatura também, quanto a pragas e doenças. E os containers, que já são muito utilizados para a produção de cogumelo, que ocupa pouco espaço e se pode produzir bastante coisa. Aqui, como vocês podem ver, dá até para colocar um em cima do outro, onde ocuparia bem pouco espaço e daria para fazer uma produção grande. Olha só as vantagens: redução de poluição, integração de tecnologias renováveis, painéis solares, que ainda é caro no nosso país, mas para esse caso dos galpões seria muito bom ter vários painéis solares utilizando a energia do sol. O sistema de captura de água da chuva. Para quem mora aqui em Mogi já viu, né? Deve ter visto esse rio que corta a cidade. É um esgoto céu aberto. Na época de verão ele fede pra caramba. E visualmente ele é horrível. E toda a água da chuva que cai, além de se perder, ainda causa aquelas enchentes. Se houvesse um jeito de aproveitar toda essa água da chuva que cai e vai para esse esgoto, que tem que ficar sendo tratado, ela desce, cai limpa e depois tem que ser tratada. É um desperdício de energia, dinheiro, tempo, e poderia ser tudo projetado para uma atividade sustentável. Aqui, como vocês podem ver, as plantações são protegidas, os intempéries do ambiente, não ia sofrer ação do sol, chuva forte, chuva de granizo, não ia pegar aquele sol escaldante que no final da tarde a folhinha da planta está quase seca de tanto sol que tomou o dia inteiro. Um controle rigoroso de entrada e saída, né? Sem uso defensivo agrícola, herbicida. Isso sem falar das melhores condições de trabalho para o trabalhador. Ele não ia precisar ficar com aquela faquinha tramontina, como diz o professor lá, curvado o dia inteiro,
cortando um pé de alface, cortando abobrinha, ou colhendo jiló, que seja. Pode ver o trabalhador ali naquele carrinho bonitinho, só ele apertar o botãozinho, sobe e desce. O outro com o carrinho puxando as caixas. E a limpeza deles, pode ver, estão todos limpinhos. Estão todos vestidos de branco, com a boina protegendo os cabelos. Tudo de acordo para ter um produto de primeira qualidade. Agora eu vou passar a palavra para minha amiga a Laís, que vai continuar falando sobre o nosso trabalho. Segundo dados da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e da Agricultura, até 2050, cerca de 80% da população da Terra residirá em espaços urbanos. A população que aumentará cerca de 3 bilhões de pessoas durante esse período. Segundo Dixon Spoimner, professor de saúde pública e microbiologia da Colômbia, se cada cidade do mundo produzisse 10% da sua alimentação, isso permitiria que 34 mil metros quadrados de terra fossem retornados às florestas todos os anos. Projetos de agricultura urbana têm como objetivo trazer mais áreas verdes para as cidades ao utilizar os telhados dos edifícios e terrenos ociosos de estacionamento para o plantio de vegetais e legumes. Bom, sabemos que nada dessas ideias, vieram agora. Sabemos que há cerca de 12 mil anos, nossos ancestrais perceberam que onde caía uma semente ou um fruto, nascia uma planta. A partir disso, eles analisaram que poderiam plantar as sementes e um tempo depois colher os seus frutos. Por isso, pararam de se mudar de lugar para outro lugar em busca de alimentos e começaram a morar somente no lugar onde poderiam plantar. E assim começaram a estabelecer as primeiras cidades do mundo e criar o que hoje chamamos de agricultura. Bom, do total de desperdício no Brasil, 10% ocorre durante a colheita, 50% no manuseio e transporte dos alimentos, 30% nas centrais de abastecimento e os últimos 10% ficam diluídos entre supermercados e consumidores. Além disso, já sabemos que no ano de 2050, estima-se que 80% da população da Terra residirá em centros urbanos. Estima-se também que essa população vai aumentar em 3 bilhões de pessoas, passando para quase 10 bilhões de seres humanos. Para alimentar essas pessoas com práticas tradicionais de cultivo, sabemos que essa conta não fecha. Seria necessário que um território 20% maior do que o Brasil fosse preparado para a agricultura. Hoje, cerca de 80% das terras cultiváveis já estão sendo usadas no mundo todo. Então a pergunta é: como alimentar todas essas pessoas? Além disso, a agricultura tradicional está esgotando a camada superior do solo, que é rica em nutrientes e é necessária para o cultivo da maioria dos alimentos. A agricultura ao ar livre é responsável por 70% de todo o uso da água limpa do mundo, na forma de irrigação, e requer uma quantidade impressionante de recursos para removê-la dos aquíferos, purificá-la e distribuí-la. A agricultura tradicional também requer o uso de muitos fertilizantes, o uso de herbicidas e pesticidas, que escapam das terras agrícolas e poluem os ecossistemas rio abaixo. Ou seja, é necessário novas maneiras de cultivo para alimentar todas as pessoas do mundo. Algumas características que a agricultura vertical apresenta é a solução nutritiva específica. Essas soluções elas fornecem os nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas e para cada espécie e condição de cultura existe uma solução nutritiva e ela vai ser mais adequada dependendo da exigência nutricional da cultura. A manta de plástico reciclado para o plantio também é muito utilizado nessa cultura e a agricultura vertical apresenta 50% de economia em fertilizantes em relação à agricultura convencional, por exemplo. Integração de tecnologias renováveis, como por exemplo os painéis solares, as turbinas eólicas e os sistemas de captura de água. Este conceito de fazenda vertical é um conjunto espacial destinado para a produção de alimentos e remédios em camadas verticais, assim como podemos ver na foto do slide. A ideia por trás desse conceito é a utilização das instalações automatizadas, que com o auxílio de tecnologias visam provocar o menor impacto ambiental possível,
e aumentar consideravelmente a produção dos gêneros agrícolas. O Big Data é conhecido como um sistema capaz de lidar com problemas empresariais. Seria um volume de informações, velocidade com que esses dados são gerados, variedade de formatos e as consequências dessas diversas fontes, a veracidade com que precisa ser verificada e validada e valor, ou seja, ele é capaz de analisar um grande volume de dados em busca de padrões que denotem possíveis fraudes ou comportamentos suspeitos. Em questão de desvantagens, pontos negativos, nós temos o alto custo de investimento inicial, porque as fazendas verticais elas podem ter vários modelos e formatos, mas o que chama a atenção nos negócios dos investidores é baseado nas construções, já que as estruturas têm preço elevado. Mas no relatório da Markets and Markets, já tem indicações de que no futuro as instalações poderão nascer dentro de containers, o que vai tornar um pouco mais econômico. E a necessidade de mão de obra qualificada, ela tende a ser mais cara. Então, ela é escassa e mais cara, o que dificulta um pouco também. Nós trouxemos aqui também um exemplo de fazenda vertical que nós já temos aqui em São Paulo, que é a Pink Farm, e ela fica em um galpão de 750 metros e demorou em torno de 1 ano e meio para ser desenvolvida, e ela foi inaugurada em setembro de 2019. Eles têm como principal característica no processo de produção uma luz de LED cor-de-rosa, que justamente dá o nome à empresa, que ela assume o papel da iluminação solar. Ela é gerada através da composição entre luz azul e luz vermelha, que predomina no ambiente interno da fazenda. E é usado esses dois comprimentos de ondas, pois eles são mais eficientes na ativação da clorofila, para que a planta realize a fotossíntese e assim amplia a produtividade. É usado também um sistema de automação para controlar todas as variáveis de cultivo, que permite que o alimento cresça saudável, independente do clima e da época do ano. Ou seja, tudo é controlado, desde a temperatura, os níveis de umidade e até o nível de CO2 e a intensidade da luz. Então, para a planta, é como se ela estivesse finalmente vivendo num lugar perfeito, o que faz o sabor, a qualidade e a textura do produto também sejam diferentes. Uma outra vantagem é que a manipulação do ambiente permite que os alimentos sejam cultivados com total rigor de higiene, o que torna dispensável o uso de agroquímicos e diminui para zero o risco de contaminação do alimento. A empresa atualmente ela produz 3 toneladas de alimento todos os meses. Na Pink Farm não tem desperdício, pois a empresa não estoca alimentos. E para que esses desperdícios sejam reduzidos, eles colhem apenas o que vendem. Por isso, apenas as regiões que conseguem receber os produtos em até 24 horas após a colheita são atendidas.